Ai ai, o incrível mundo de Gumball. Um dos melhores desenhos que a Cartoon Network já produziu e arrasou no meu colapso mental. Cara, eu duvido que você não conhece esse desenho. Tipo, um gato azul humanoide e um peixe com pernas? É bem difícil de você esquecer. E justamente pela série ser tão marcante, eu vim aqui falar e dissecar ela o máximo que eu consigo. Meus amigos, o incrível mundo de Gumball. Parte 1, o estilo visual. Pra quem já assistiu, sabe que o desenho mistura vários estilos em um universo só. 2D, 3D e até mesmo live action. E cara, isso deve dar um trabalho pra fazer. Dando uma pesquisada, antes do Incrível Mundo de Gumball, poucas mídias se arriscaram a ter essa mistura de estilos visuais. Animações como Uma Cilada para Roger Rabbit, de 88, e O Gigante de Ferro, de 99, foram aí um dos primeiros a pavimentar a estrada para grandes clássicos, grandes obras que a gente tem, como Homem-Aranha no Aranhaverso, Gato de Botas 2 e Arcane. Mas como tá no título do vídeo, eu não tô aqui para falar deles. Não é surpresa pra ninguém que cada um na cidade de Elmore tem o seu próprio estilo visual. Uns o Watterson sendo 2D, o Larry sendo 3D e a Suzy sendo literalmente uma boca virada para baixo. O Clayton sendo uma tentativa de replicar o estilo de stop motion e a própria cidade de Elmore, que é toda ambientada na vida real, onde a maioria dos cenários realmente existem, algumas partes às vezes eram feitas no Photoshop. A escolha visual para os personagens não é por acaso, todos os personagens são de outros projetos descartados que o criador já teve. E aí ele acabou vendo uma oportunidade ali e resolveu fazer esse desenho que a gente tem hoje, que realmente é muito incrível. Eu acho que o que mais impressiona nesse desenho é como os animadores conseguem fazer a interação de cada personagem ser completamente fluida e natural. Mesmo com a diferença de estilo, parece que os personagens eles se conversam. Tipo, olha essa cena do Larry batendo na cabeça do Ricardo enquanto chama ele de careca. É simplesmente incrível. Ai, tem razão. Gumball, fala... Você é careca! Você é careca! Eu não sou cara... Fazendo uma pesquisa, eu cheguei à conclusão que mais ou menos 40 personagens são desenhados à mão, mais de 24 são modelos 3D e 3 deles são feitos com pessoas reais, sendo ele o jornalista Kip, a Suzy e o superintendente Maldad. E sim, tem pessoas reais no desenho. Uma coisa que acho que vale mencionar é como alguns personagens 3D têm traços 2D, principalmente nas suas expressões sociais, como o Larry, o Anton, o Boberto e o nosso querido Rob. Para falar desse estilo de animação, geralmente os animadores eles sobrepõem a animação 2D por cima da animação 3D. Assim eles conseguem fazer com que os personagens sejam mais expressivos e fica mais fácil de deixar eles mais cartunescos e imersos no incrível mundo de Gumball. Parte 2. A história. Eu acho que muita gente não sabe, mas o desenho tem uma história. Não é só mais um daqueles cartoons genéricos feitos para ganhar dinheiro, e sim algo que as pessoas investiram tempo nisso e alma. Você consegue perceber que elas deram tudo de si naquele trabalho. A primeira premissa do desenho era criar um universo com diferentes dimensões. 2D, 3D, live action, essas coisas. E criar pequenas aventuras baseadas nisso. Um universo onde você pode ter um lindo peixinho dourado e uma gigantesca T-Rex mortal. Nas duas primeiras temporadas não parece que a gente tem muito uma história, mas é a partir da terceira temporada que as coisas começam a ficar interessantes. No episódio, o Void não é apresentado pela primeira vez, o Void. No episódio, Gumball e Darwin percebem que tem alguém faltando, e esse alguém era Molly, que foi apagada da existência de Elmore. Gumball e Darwin, depois de perceberem isso, pedem ajuda do Senhor Pequeno e vão procurar a amiga deles. Até que eles chegam onde era a sua casa, e lá tem uma enorme falha no tecido da realidade, e sério, eu não sei como ninguém percebeu isso. O trio então entra no Void, salva a Molly, de brinde também salva uma van hippie do Senhor Pequeno e saem de lá ilesos. Mas eles acabam esquecendo de tudo que viveram lá dentro, e isso vai ser um problema daqui pra frente. Durante o tempo que eles ficaram no Void, nenhum deles percebeu, mas havia mais alguém lá do que só a Molly. E esse outro alguém era o Rob. Mais pra frente, no episódio Ou Ninguém, ainda na temporada 3, os Watterson percebem que tem coisas sumindo na casa deles. Então eles acabam culpando o Gumball e o Darwin por isso. Os irmãos, então muito enfurecidos, saem pela casa procurando o verdadeiro culpado, até que no porão da casa deles, eles acham... Calma, Carla, preso, calma.
Nisso os dois começam a perseguir o Rob igual malucos, mas depois eles conseguem sentar e conversar. Nessa conversa, o Rob fala que Gumball e Darby não deram a mínima pra ele quando eles estavam no Void, dizendo que eles só queriam saber da Molly, e nisso o Rob ficou muito chateado, e ele resolve sair dali por conta própria, mas ele não sabia que isso custaria sua aparência. Ele ficou completamente deformado, sua pele deixou de ser azul, seu cabelo agora flutua, parte do seu corpo não passa de peças mal renderizadas e um pouco do Void virou parte dele. E eu preciso dizer o quanto eu amo esse design. O que é considerado o último episódio da série, a Inquisição vem para mostrar que como o Void é extremamente perigoso. Nesse episódio, o Rob se disfarça de Superintendente Maldred para tentar salvar todos de Elmore. Ele tenta transformar os personagens em pessoas reais. Isso prova que ele sabe de muita coisa, mas ninguém quer dar ouvidos pra ele. Só que por rebeldia do Gumball e do Darby, acabam descobrindo que o Superintendente Maldred na verdade era o Rob, e lá pro final do episódio o Rob acaba sendo consumido de novo pelo Void, e acho que dessa vez pra nunca mais voltar. Ah, não. Começou. O Void não é só mencionado nesses episódios, mas ele também aparece em vários outros, e toda vez que ele é mencionado, é sinal de perigo, de que algo ruim tá acontecendo ou tá pra acontecer. A série também brinca muito com a quarta parede, onde o personagem Rob claramente sabe que todo aquele universo não passa de um show para entretenimento, e ciente disso, ele sabe que se você não for um personagem marcante, você some. Por causa disso, ele tenta a maior parte da série ocupar o lugar de vilão, mas ele não é mal. Muito pelo contrário. No último episódio da série, ele tenta salvar todos de Elmore, mas acaba falhando, e essa falha muito possivelmente custou a vida de todo mundo naquele universo. Parte 3. Crítica disfarçada de piada. Eu realmente não entendo como tem gente que assiste o desenho e continua sendo mente fechada. O Incrível Mundo de Gumball é um prato cheio quando a gente fala de crítica social disfarçada de piada. A gente tem cenas, episódios e até mesmo personagens dedicados inteiramente a serem só críticas sociais. E um exemplo disso são os integrantes da escola de Elmore, onde os professores muitas vezes não se preocupam em ensinar, são injustos com os alunos e tratam eles como lixo algumas vezes. Os alunos, por outro lado, não sentem vontade de aprender, não respeitam os professores e vivem em um lugar completamente mal destruído. Só que isso não se compara nem com metade das escolas do Brasil. Muitos alunos fazem bullying uns com os outros e os professores não estão nem aí. Alguns personagens são constantemente excluídos por outros personagens simplesmente por serem diferentes. Larry, o cara mais esforçado de Elmore, claramente é a personificação de pessoas que trabalham em milhares de empregos, lidam com péssimas condições de trabalho, tendo que lidar com gente babaca todo santo dia e continuam recebendo uma miséria de salário. Uma clara crítica às péssimas condições de trabalho que o capitalismo proporciona. E Kyle é o tipo de pai preguiçoso que não faz nada, e Nicole é a mãe esforçada que dá tudo de si, mas isso custa a sua saúde mental. Agora falando de episódios dedicados inteiramente a serem críticas sociais, o episódio A Melhor na quinta temporada, a personagem Carmen passa quase o episódio inteiro usando de militarismo moralista pra cima do Gumball. Essas atitudes deixam o Gumball extremamente puto, fazendo com que ele devolva os argumentos pra Carmen na mesma intensidade que ela deu a eles. E eu não preciso nem dizer que esse episódio é uma crítica aos justiceiros morais, que muitas vezes mais atrapalham as causas sociais do que ajudam nelas. O episódio O Pior, também da quinta temporada, é um episódio dedicado completamente a criticar coisas que acontecem com a vida de cada membro da família Watterson. Eles estavam tendo um dia horrível. Desempenhar o papel que eles precisam na sociedade é completamente estressante para cada um deles. Mas ninguém acredita em ninguém. Então, por causa disso, o Darwin propõe para que cada um trocasse de lugar. Gumball e Darby trocam de lugar com Nicole e eles vivem como mulheres por um dia. Nisso, eles tentam arrumar emprego, mas uma tarefa que parecia tão simples para eles era impossível. Lá no lugar, os seguranças do local tentam ajudar Gumball e Darby com tudo, e isso claramente faz uma crítica a como muitas vezes as pessoas veem mulheres como incapazes, e tentando ajudar elas, mas atrapalham. Quando Gumball e Darby tentam pegar um elevador para subir e pegar um bom cargo de emprego, eles soltam essa frase aqui. O que tá acontecendo? É um pinto de vidro que a mamãe falou pra gente! O que é isso? Uma barreira invisível que impede qualquer um que não seja homem, velho e rico de conseguir um emprego bom!
ela assume o papel de homem, onde ela fica extremamente feia e mal cuida da própria higiene. Ela vai trabalhar numa obra, onde acaba escorregando e deixando um ferro extremamente pesado cair nas pernas dela. Mas, como o homem não precisa de ninguém, ela acaba que não consegue pedir ajuda. A Anaís agora é uma adulta, e como a vida de adulto é muito triste, ela acorda com uma tremenda dor nas costas. Ela vai trabalhar, e no caminho pro trabalho ela descobre que tudo, literalmente tudo, faz com que ela engorde. No trabalho, as coisas pra ela estão muito chatas, então ela tenta usar um pouco da imaginação para fazer com que as coisas fiquem mais legais. Mas como a imaginação adulta é mais escassa que um salário mínimo, ela só consegue imaginar o chapéu. No lugar da filha, Ricardo agora virou uma criança, e ele estava muito feliz com isso. Mas na escola as coisas não são perfeitas assim. Ele estuda para fazer cada vez mais prova em cima de prova, e tudo isso pra quê? Pra nada. O começo do episódio mostra que a vida é horrível pra cada um do seu jeitinho, sabe? O motivo de seus problemas são tanto por causas externas quanto por causas internas. Mas o problema não deixa de ser incômodo só pelo lugar de onde ele vem. A gente também tem vários outros momentos com críticas, e um desses momentos foi uma música que ficou bem famosa no TikTok alguns anos atrás. Passamos pela era do gelo, a praga e 2 guerras mundiais. Mas agora enfrentamos o fim, com computadores nas mãos de boçais. Sinta o fim chegando, com a burrice em hashtag aumentando. Estão online a noite toda como fantoches do Big Brother, abrindo mão da privacidade, clicando em tudo que é bobagem. No desenho também tem uma vasta representatividade e inclusão de personagens, como o Darby sendo adotado e isso não sendo um problema. Já foi confirmado, mas muita gente não sabe, que o Gumball é um personagem multissexual, ou seja, ele gosta de homens, mulheres e não binários. Algumas pessoas realizam que a sua sexualidade seja bissexual, outras que seja pansexual, mas independente, ele gosta de todo mundo. E muitos outros personagens também são de certa forma LGBTs, como o Larry, o Senhor Pequeno e até mesmo o Ricardo, que muitas vezes ele se veste de mulher. A gente também tem personagens que não têm o gênero muito bem especificado, como o Leslie e o Cupcake Podre. E esses são personagens que os outros personagens muitas vezes se referem com eles com diversos pronomes. Muitos personagens nas suas versões humanas são de etnias que não sejam brancas, como Gumball e Duke, que são pretos, Masami e sua mãe, que são asiáticas, e eu arrisco dizer que até mesmo a Nicole e seus pais também têm origem asiática. Eu poderia fazer um vídeo só dizendo de todas as críticas sociais que o desenho faz, mas eu tenho certeza que esse vídeo ia ter mais de 1 hora de duração. Parte 4. Conclusão. Tudo que eu tenho a dizer é que esse desenho é perfeito em cada detalhe. Ele trata de forma natural e ao mesmo tempo engraçada muitos assuntos que algumas mídias nem se arriscariam a mencionar. Sem falar que o plot principal da história é simplesmente genial. E naquela época eu arrisco dizer que ainda não tinha ninguém que tentou fazer algo parecido. A escolha artística não erra em nenhum momento, e é incrível como eles conseguiram animar tantos estilos diferentes de uma forma tão natural e coesa. Essa série com certeza foi revolucionária em muitos aspectos, e consegue prender a atenção tanto de crianças quanto de adultos. E mesmo depois de tantos anos, ela ainda continua atual e engraçada. E essa é a magia do mundo maravilhosamente estranho de Gumball.